faça uma breve oração para nós começarmos nossa reunião às 19 horas e 15 minutos deste dia 14 de setembro de 2020, do ano Domini. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nós louvamos o teu nome e bendizemos, porque tu és Deus bendito eternamente. Amém. Amém. Tua graça, Senhor, está sobre toda a terra, e nós, Senhor, somos servos teus. Desejamos que o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia se manifestem para todas as pessoas. Amém. Sim. Senhor, nós queremos clamar especialmente pelo nosso país, em tempos tão difíceis, quando as pessoas têm usado até o teu próprio nome para a prática do mal. Não permita também, Senhor, que nós caiamos nesta armadilha do inimigo da fé e das coisas do mundo também, Senhor. Nos ajude nesta transmissão, abençoe cada um que irá participar, cada uma, todos e todas sejam muito abençoados, iluminados e dirigidos por Ti nesta hora. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Então, observem bem. Eu tinha posto uma pauta um tanto extensa, a qual eu quero compartilhar aqui com vocês. E nós havíamos comentado, com o Rodrigo, de que, obviamente, era uma pauta muito extensa, muito longa, portanto, seria inviável, impossível. Dá para vocês verem aí? Vocês Sim. estão vendo o nosso card? Sim, sim. Sim. Mas, perdão, a pauta ainda não está aqui. Deixe-me abrir o WhatsApp, porque iremos escolher 3 desses temas. Para tanto, eu quero fazer uma breve votação. Se o senhor me permitir, eu preferiria que nós escolhêssemos apenas um tema, porque a gente poderia discorrer sobre ele com uma profundidade maior. O que o senhor acha? Pronto. A minha ideia era justamente nós aproveitarmos esse tempo, que vai ser de em torno de 1 hora e 15 minutos, visto que nós já temos uma outra live aqui em Valparaíso, uma live do partido, a qual estava prevista para começar às 20 horas, e eu pedi ainda que prorrogassem por mais uns 30 minutos. Então, vamos fazer aqui a votação. Vocês me desculpem que nem o computador aqui está colaborando, mas nós sabemos que... Rodrigo, permita-me, mas eu vou colocar aqui o meu banner, viu? Não ficou tão bonito quanto o seu, mas é só para efeito de temática. Bom, vocês observem aí que eu pus aborto, ateísmo, drogas, LGBT, família, comunismo, socialismo, perseguição a igrejas, sexualidade nas escolas, lava-jato, ideologia de gênero, valores cristãos e ainda pus o famoso etc. Então, eu aproveito, abro aí a votação para vocês sugerirem que ponto nós deveríamos debater hoje, se um ou se 2. Eu acho que a gente deveria discutir a etc. Não. Aí você está querendo bagunçar o Corinto. No way, brother, no way. Pastor Marcos, qual a sua sugestão? Eu não estou lhe escutando, pastor. Seu microfone está desligado. Eu me preparei para todos. Fique à vontade. O que vocês escolherem Amém. está bom. O Adilson já está com som, Adilson? O Adilson continua sem som, meu querido.
A pastora Val, ela caiu novamente. Posso sugerir, então, para que nós discutamos sobre o ateísmo? Sim, cada um sugira para ao final decidirmos. Diga, Rodrigo. Acho que o ateísmo seria um bom tema. Perfeito. Vamos ver agora a sugestão da Neivia Lima. Neivia, qual seria a sua sugestão de tema? Olha, eu acho que uma das questões que são mais, vamos dizer assim, melindrosas no nosso meio é a situação, ou melhor, é o tema LGBTQI a mais. Para mim é um espinho para muita gente. Ótimo, Neivia. Obrigado pela sugestão. Professor Silvano, alguma sugestão para o nosso debate ser mais curto e mais objetivo? Eu quero mudar o meu voto, conseguem... então, para incluir a questão do LGBTQIA. Estamos lhe ouvindo, doutor. Perfeito, Rodrigo. Me ouve, doutor Joaquim? Perfeito, alto e bom som. Tá, para mim, tranquilo. Eu quero até justificar que eu estou em 3 reuniões aqui ao lado. Nós estamos, a nossa convenção é na próxima quarta-feira, dia 16. Nós estamos conversando aqui, tentando formar uma frente aqui para a gente disputar as eleições em Valparaíso. Eu sou pré-candidato a prefeito aqui, doutor Joaquim é nosso pré-candidato a vereador. Tá, doutor Joaquim? Então, eu estou participando, mas estou fazendo algumas outras reuniões aqui, porque a gente está avançando, e nós temos também a nossa convenção da executiva agora às 20 horas, que aí só pediu para as 20h30. Então é tranquilo, acho que o tema que for debater aí, eu vou contribuindo, pelo menos, com alguns comentários, dentro daquilo que a gente acha que é o correto. Para mim, qualquer um deles está tranquilo. Perfeito. Eu aproveito o momento e 30 minutos de apresentação de cada um de nós. O professor Silvano já está com a palavra. Apresente-se, professor Silvano. 30 minutos? Não, 30 segundos. Ah, bom. Porque 30 minutos só eu iria me apresentar. Gente, boa noite a todos. Perdão, boa noite a todos. Tá ok? Tá liberado? À vontade. Boa noite a todos. Eu sou o professor Silvano, sou professor da Rede Municipal e Estadual no município de Valparaíso, Goiás. 30 anos, 3 vezes e 2 dias de sala de aula. Contava porque eu pensava em me aposentar, mas acho que agora não vai ser mais possível, vou parar a conta, né? Sou vereador de 4º mandato aqui no município de Valparaíso, Goiás. Fui secretário de Educação, né, no governo da professora Lucimar, fui prefeita aqui em Valparaíso, 2013, 2016. E hoje nós aceitamos aí o desafio, né, de ser pré-candidato a prefeito do município de Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal. E hoje, aqui, agradecer, inclusive, o convite do nosso pré-candidato a vereador, doutor Joaquim, que nos chamou para debater sobre esses temas polêmicos, mas que têm que ser debatidos, né, que precisa ser falado. Então, estou aqui à disposição de cada um e de cada uma para a gente falar sobre esses temas e iniciar o nosso debate. Forte abraço. Obrigado, professor. Pastor Marcos. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu quero dizer da alegria, irmão Joaquim, de saber do seu trabalho em Valparaíso. Valparaíso, cidade ocidental, é minha casa também. Fui missionário nesta região aí, foi um dos meus primeiros trabalhos ainda como seminarista. Então, amo muito esta região de Valparaíso. Fui o primeiro missionário na cidade ocidental, não havia nenhum habitante aí na cidade ocidental, lá de Valparaíso. Então, conheço bem a região e fico feliz pela disposição de vocês e que Deus os abençoe e abençoe toda essa grande região aí. Sou pastor batista há 40 anos, aqui estou agora em Goiânia, na Igreja Batista Jardim Novo Mundo, à disposição de vocês. Forte abraço. Obrigado, pastor Neivia Lima, da Bahia. O microfone estava fechado. Boa noite a todas e todos. Eu sou, né, a Neivia Lima, sou também professora da Rede Municipal de Queimadas, estou à disposição do governo do estado. Atualmente eu trabalho aqui em Salvador com agricultura familiar. Então, venho de uma trajetória de militância dentro da educação, com a educação do campo, educação profissional e agora com a agricultura familiar. Né? Estou na coordenação do Núcleo de Evangélicas e Evangélicos do PT Bahia. Também tenho formação teológica. É interessante falar nisso, pastor, porque agora os meus ex-professores estão em destaques com
o tema que eu sugeri, né, que eu tive como professores, tanto o pastor André Valadão como a pastora Ana Paula Valadão, que eu fiz seminário lá na Igreja Batista da Lagoinha, né, sou filha de pastora, e a gente está assim, extremamente feliz por estar hoje aqui, participando, né, desse bate-papo aqui com o nosso irmão Joaquim e com todos vocês. Amém. O nosso querido Rodrigo Canela, também da Bahia, né? Conterrâneo da Neívia. Graça e paz a todos. Meu nome é Rodrigo Canela, sou também coordenador aqui do NEPT de Itanhaém, no extremo sul da Bahia. Sou pontífice aqui da Comunidade do Caminho, de Birajá, né, que é uma organização para estudos de história, geografia, filosofia e arqueologia bíblica, né? Nós não somos uma igreja, eu frequento atualmente a igreja Assembleia de Deus, aqui de Birajá, fui criado na Igreja Cristã Maranata, lá da região de Belo Horizonte e de várias outras regiões pelo país, mas a Comunidade do Caminho tem essa incumbência de levar conhecimento da palavra de Deus a pessoas das mais diversas religiões, inclusive ateus também, e nós temos recebido aqui uma variedade enorme de pessoas com sede de conhecer mais a Bíblia, de conhecer os reflexos da história de Israel na história contemporânea, das questões que envolvem desde as guerras, a geopolítica atual do século XXI, e até mesmo sobre as profecias do fim dos tempos, né? Então, a gente tem feito um trabalho de conscientização, de cidadania, utilizando a Bíblia como nosso livro de cabeceira aqui na Comunidade do Caminho. E tem sido extremamente maravilhoso ver como o Espírito Santo opera, mesmo quando nós não tratamos, ou principalmente quando nós não tratamos a experiência bíblica como uma experiência religiosa. Tem sido maravilhoso ver como o Espírito Santo tem atraído as pessoas para a Comunidade do Caminho, mesmo sem nenhuma liturgia nós praticarmos aqui. Amém. Agora passemos a palavra a Adilson de Caruaru. Estamos com som aí, Adilson? Puxa vida, que pena, não estamos escutando nada, Adilson. Vê se você consegue resolver o seu problema. Mas qualquer manifestação... Irmão Adilson, olha a minha imagem aqui. Veja esse dispositivo aqui, ó. Talvez esse dispositivo esteja desligado, ó. Esse que eu estou lhe mostrando. É o do fone de ouvido. Pois bem, o Adilson deu problemas. A pastora Val, pastora, eu me sinto orgulhoso com a sua presença e, inclusive, depois eu gostaria de me encontrar pessoalmente com a sua pessoa aqui no Distrito Federal. Precisamos muito do seu apoio aqui no Valparaíso e tem aí os seus 30 segundos de apresentação e, em breve, a sua pessoa falará sobre o tema. A paz da Ruá a todas e todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer por esse convite. Nem estava esperando aparecer na live, eu ia acompanhar apenas aqui, mas você me mandou esse link, quando eu abri, de repente eu estava aí. Amém. Então, muito obrigada pelo convite, parabenizar você pelos temas que você está propondo para serem debatidos, eles são necessários, somos nós que estamos no território, como coordenadoras e coordenadores do NEPT, que estamos sendo procuradas e procurados dentro do PT, pelo menos aqui no Distrito Federal, as secretarias, os setoriais, o próprio presidente do PT tem nos procurado para que nós nos posicionemos em relação a todos esses temas que você colocou como proposta. Então, eu queria parabenizar o Valparaíso
dizer que o Valparaíso marcou muito a minha vida, porque quando eu estive pastora da Igreja Renascer em Cristo, eu fui enviada para abrir uma igreja, Amém. a Igreja do Valparaíso, da Renascer em Cristo. A primeira pastora fui eu. Amém. E falar em Valparaíso hoje me deixa muito feliz, porque foi uma experiência muito exitosa. Em 3 meses, nós estávamos com uma igreja de 150 pessoas frequentando. Então, foi uma experiência muito interessante e eu fico feliz de estar aqui com vocês nesse momento. Amém, muito grato, pastora. Agora temos o nosso querido pré-candidato, Odair. Fique à vontade, Odair, para se apresentar aos irmãos. Boa noite a todos e todas. Entrei rapidamente para cumprimentar o meu companheiro, Dr. Joaquim, pré-candidato também em Valparaíso, né, comigo aqui. Não vou poder ficar o tempo todo, porque às 20h30 nós temos uma reunião daqui do diretório do PT Valparaíso, né? É verdade. E aí, queria parabenizar e dizer da importância do tema. Eu não sou evangélico, mas eu sou cristão católico. E, enfim, com o doutor Joaquim, a gente está absorvendo esse debate, né? A importância, né, dos evangélicos petistas discutindo todo esse ataque, né? Ou, vamos dizer assim, rumores, né, que existe em relação a temas polêmicos, né, como a homofobia, a ideologia aí de gênero, enfim, né, parabéns, e entrei para me apropriar, sou pré-candidato também, sou professor aqui em Valparaíso de Goiás, e vou estar aqui acompanhando com vocês durante algum tempo, tá bom? Obrigado, doutor Joaquim. Ótimo, ótimo, que bom. Vamos ver se o Adilson já conseguiu o som para nós iniciarmos o tema o qual sugerido foi a questão LGBTQI+. Né? Cadê o Adilson aqui? De repente ele apareceu em dois ícones. Alô, Adilson, nos escuta? Parece que ele está sem som e sem vídeo agora, né? Tudo bem. Então, dando início ao nosso tema, já são 19 horas e 33 minutos. Temos várias pessoas no Facebook. Eu gostaria que elas se identificassem, indicando o local, né? Israel Lícar, o Arquísio Leão, será parente do Berilo Leão? Deve ser, não é, Odair? Ou Silvano? Sim, é irmão do Berilo, e o Israel é nosso pré-candidato a vereador também. Ah, o Israel também, né? Temos aqui a Isabel Ricardo, alguém a conhece? A Michele Amanda Almeida. Se quiserem dizer de onde são. A Michele é também coordenadora do NEPT Santa Catarina e é a nossa coordenadora de comunicação nacional. Ah, de Santa Catarina. Ok, Michele. Deixa-me ver aqui. Michele, boa noite para você. Minha querida, você parece estar com uma foto aqui com a presidenta Dilma, né? Parabéns, viu? Então, pessoal, iniciemos a nossa palestra, né? Às 19h34. Lembrando que o nosso Salvador já estabeleceu, né? O meu reino não é deste mundo. Consequentemente, nós fazemos parte desse reino à medida que nós o aceitamos em nossas vidas. Daí porque a nossa pátria não é a terra. Então, quer ganhemos, quer não ganhemos essas eleições, nós já temos uma vitória garantida na nossa pátria celestial. Portanto, não nos debrucemos nessa peleja ao ponto extremo, mas façamo-lo de uma forma comedida, de uma forma ética, de uma forma honesta, sabendo que, mesmo que percamos aqui, já ganhamos lá em cima. E como o tema de hoje é a questão homossexual,
tanto do lado masculino quanto do lado feminino. Eu gostaria de começar com a maior autoridade teológica presente. Perdão se eu tiver equivocado, mas temos aqui 2 pastores, né? O pastor Machado e a pastora Val. Eu pediria, pois, que o pastor homem, pastora, sem desmerecer o lado feminino, mas porque o pastor, quando eu abri aqui o vídeo, ele já estava... Foi o primeiro a chegar na sala, pastora. Então, o pastor Machado tenha, pois... Eu vou lhe dar, pastor, 5 minutos para que cada um de nós, o melhor de vocês, fale em 5 minutos sobre o tema LGBTQI+. À vontade. Mais uma vez, cumprimentando a todos e todas. Realmente, não somente esse tema, mas todos que foram propostos, a Igreja Cristã e principalmente os evangélicos no Brasil estão como cego no meio de tiroteio, sem saber o que fazer, e muitos, inclusive líderes, dizendo muitas besteiras que nunca passou pela cabeça de Deus. Compete à igreja, compete ao cristão, compete ao que crê em Deus, amar a vida. Então, por que esse sentimento de ódio, de violência contra pessoas que querem viver diferente de você? Eu sou batista e um dos princípios batistas é: eu defendo o direito do meu inimigo expor o pensamento dele. Isso é cristianismo. Então, a questão LGBTQIA+, é grave porque, principalmente, nós temos violência. Violência de pensamento, violência de atitude, violência de rejeição. E nós, como cristãos, o problema está do lado de cá. O problema não está do lado de lá. Esse é um dos maiores erros da igreja, do cristão, apontar o dedo para as pessoas que pertencem a esses grupos da sociedade. Meu irmão, minha irmã, não existe pecadinho e pecadão. Se você pensa que a pessoa ser LGBTQIA+, é pecado do mesmo jeito mentir. É pecado distribuir fake news. É pecado fazer discurso de ódio. É pecado do mesmo jeito. Não há diferença nenhuma. Então, a primeira coisa que nós, como servos de Deus, temos que aprender é a receber essas pessoas. E nunca apontarmos o dedo acusatório para com elas. E já lhe digo, você vai me perguntar: ô pastor, você aí na sua igreja, e você como pastor faz isso? E eu já vou lhe responder: nós fazemos. Nós temos uma missão que faz este trabalho com essa parcela da população. Nós vamos às ruas, nós conversamos com eles, nós abrimos os nossos cultos, são convidados, nós fazemos discipulado, a igreja está aberta a eles. E já lhe digo que eu tenho pessoas na minha igreja que torcem o nariz assim, né? Não gosta porque acha que é um povo perdido, condenado. E não é verdade. Não é verdade. Então, eu digo a todos os que estão na mesa participando, especialmente ao doutor Joaquim, que muito gentilmente nos convidou, o problema está do lado de cá, e o problema está do nosso lado, e temos que saber exercer muito mais ainda o amor de Jesus Cristo. Jesus Cristo ama a todos, amou e ama. E ele não vai
nunca arredar o pé disso e nós também não temos que arredar. Eu ouvi hoje um vídeo daquele filósofo Karnal e eu achei muito interessante. Ele conhece bem a Bíblia, acho que ele conhece a Bíblia mais do que muitos cristãos. E ele fez uma analogia sobre Filipe lá no deserto com o eunuco que eu achei fenomenal. Eu não concordo com algumas coisas que ele fala, mas ele é uma pessoa inteligente e deve ser ouvido, deve ser apreciado naquilo que é bom. Uma pessoa experiente. E na sua palavra ele disse o seguinte: já imaginou se Filipe tivesse se encontrado com o eunuco nesses tempos nossos de redes sociais? Todo mundo ia jogar pedra no eunuco, porque o eunuco é o quê? O eunuco seria o LGBTQIA+, tranquilamente. E ele saiu ali daquele encontro com Filipe salvo, e os dados históricos nos dizem que a Etiópia foi evangelizada por este eunuco. A Bíblia não narra isso, a Bíblia não se preocupa com isso, a Bíblia não precisa se preocupar com isso, mas há dados históricos que nos mostram, nos dão indicativos de que a Etiópia foi evangelizada. Até hoje você tem resquícios daquela época na Etiópia, você encontra vários grupos cristãos na Etiópia com tradições daquela época. Então, para mim, o principal é falta de amor, não estamos exercendo o amor a Deus e estamos deixando o nosso coração se encher de ódio, fazendo acepção de pessoas, criticando-as e não dando oportunidade. Para começar, acho que está bom. Seu microfone... Peraí. Liga seu microfone, irmão. O microfone está desligado. Agora me escutam? Sim. Pois bem, então, depois da palavra do pastor Marcos, né, que foi basicamente uma introdução, ouçamos, pois, a pastora Val. É Val ou Wal, pastora? É Val. Fica à vontade. Eu, sendo de Brasília, esses temas, eles sempre acabam nos impactando muito mais, porque o Congresso Nacional está aqui. E eu gostaria de fazer só uma provocação nessa introdução, para que nós paremos para pensar no que nós poderemos estar enfrentando nesse período agora eleitoral. Lá em João 8, o 43 e o 44, diz assim: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, a Bíblia, ela coloca o diabo como mentiroso. E quando é que começou toda essa perseguição às nossas irmãs e aos nossos irmãos LGBTQIA+? Foi quando o projeto de lei 122 foi apresentado no Congresso Nacional e, usando a mentira, os pastores, mercadores da fé, passaram a ministrar nas suas redes de televisão, rádio, nos meios de comunicação de uma forma geral, que o Congresso Nacional
tinha nesse PLC 122 a proposta de obrigar pastoras e pastores a realizarem casamentos das nossas irmãs e dos nossos irmãos LGBTQIA+, que pastoras e pastores que não realizassem esses casamentos seriam presas e presos, e que as nossas organizações religiosas protestantes seriam fechadas, e que o partido que estava propondo isso era o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Foi ali onde começou essa mentira, dali foi se espalhando pelo Brasil, até que chegou o pastor Piragini, da Igreja Batista do Paraná, que fez um vídeo totalmente mentiroso. Qualquer cidadã e qualquer cidadão que abrisse a página do Congresso Nacional e colocasse lá PLC 122 e lesse o projeto na íntegra, você não encontraria nenhuma dessas mentiras que essas pastoras e esses pastores passaram a propagar no púlpito das suas igrejas e nos meios de comunicação aos quais eles tinham acesso. Então, nesse início, eu só gostaria, como professora de História e que procura acompanhar as votações no Congresso Nacional como cidadã, e isso toda cidadã e todo cidadão deveria fazer, eu fui lá ler todo o PLC 122 e não existia nada disso. Até hoje, se a gente entrar no sítio do Congresso Nacional e formos atrás no projeto de lei original, nós não vamos encontrar isso. Seu microfone, irmão. Mais uma falha de apresentador de primeira viagem no StreamYard. Perdão. Pois bem, dando prosseguimento, ouviremos agora o professor Silvano, pré-candidato a prefeito, porquanto, ou melhor, embora ele não seja evangélico, mas é católico, franciscano, e certamente detém uma boa ideia humanística sobre o tema. Professor Silvano, 5 minutos. Doutor Joaquim, quero cumprimentar também nosso pré-candidato Adair Firmino, né, que está conosco aqui. Um abraço, Adair. É um prazer a gente estar aqui debatendo esse tema. E eu entendo que evangélico é quem segue o evangelho. E eu sigo, então acho que eu sou evangélico, né? Crente é aquele que crê em Deus, né? Eu creio em Deus, então tem entendimento. Eu sou cristão católico, sou vicentino, da Sociedade São Vicente de Paula, né, aqui na conferência Nossa Senhora Aparecida, em Valparaíso de Goiás. Então é um prazer a gente estar fazendo esse debate aqui com os nossos irmãos evangélicos, protestantes, nossos irmãos, né? Aqui para a gente tratar desses temas tão importantes, né? E agora a questão da comunidade LGBTQI. Então, a Constituição brasileira, ela garante, no seu artigo 6, a segurança individual a todo cidadão, né? Então, a realidade do país, hoje, não é essa, né? A gente vai de encontro a tal compromisso, pois esse público vem sendo desrespeitado constantemente. E mais do que desrespeitado, pior do que isso, estão sendo agredidos e até assassinados, né? O Brasil é o país que mais assassina gays, transgêneros, né? E é um absurdo essa situação. Então, como foi dito pelos irmãos que me antecederam, como é que a gente imagina alguém que se diz religioso, né? Com todo esse ódio no coração, né? Por alguém simplesmente porque é diferente dele. Né? Então, eu acho que o grande tema que a gente precisa debater é essa questão do respeito. Né? Alguém diz um dia, falou da tolerância, e eu não gosto de usar essa expressão tolerância, porque eu acho que ninguém quer ser tolerado. As pessoas querem e devem ser respeitadas.
né? Acho que esse é o tema que tem que ser debatido. Então, acho que a gente precisa, todo mundo, nos unirmos, independente se é evangélico, se é protestante, se é católico, se é da Umbanda, se é do Candomblé. Somos pessoas, somos humanos, e é independente se somos homens, mulheres, meninos, LGBTQI ou não, né? A gente precisa, acho que o que está faltando nas pessoas hoje é amor. E aí é meio que inaceitável alguém que é religioso, né, não ter amor por uma outra pessoa. Pelo contrário, propagar todo esse ódio, né, como foi colocado, inclusive, pela professora Val aí, que aí eu quero buscar esse vídeo, viu, professora Val? Quero ver, inclusive, desse pastor, onde iniciou, né, todo esse ódio, né, que hoje se coloca aí aos membros dos partidos trabalhadores, né, membros de partidos de esquerda, né, e a outros, né, tentando influenciar as pessoas. Infelizmente, né, nós temos hoje no nosso país um presidente da República que foi eleito com fake news, né? Então, sim, a gente vê muito hoje o efeito manada das coisas, né? As pessoas hoje se formam nas redes sociais, no WhatsApp, recebem uma informação, não busca a veracidade dos fatos, não busca verificar se realmente procede ou não procede, e se aquilo satisfaz o que ele pensa, né, ele começa a propagar. E o pior de tudo, que aí tem vidas de pessoas, e nesse caso nosso aqui, a vida da comunidade LGBTQI, né, que nós precisamos preservar. Então, eu quero, doutor Joaquim, nesse primeiro momento, acho que desse debate, a gente colocar, acho que não existe espaço mais para preconceitos, né? E a gente apelar muito, a gente ter aí uma linguagem, né? E aí não dá para dizer que é só a comunidade evangélica, não. Eu sou católico e tem muito católico com esse mesmo pensamento, que às vezes diz, é a comunidade evangélica, não é? E tem muito irmão evangélico que não tem esse pensamento, tanto que as pessoas que estão fazendo esse debate conosco aqui agora, né? Então a gente precisa combater isso em qualquer lugar e mais. O mais importante é que eu quero cumprimentar o doutor Joaquim, porque é um tema espinhoso. Não é um tema fácil. Muita gente foge desse tema. Muita gente não quer conversar por esse tema. E aí, vem quem não quer conversar, se omite. Então, automaticamente, a gente precisa ter aí modelos, formas para a gente proteger. E aí, eu até entender que é preservar a vida dessas pessoas, que eu acho que isso é mais importante. Muitas delas estão perdendo suas vidas por causa desse desrespeito, né, por causa desse ódio todo que está se propagando. Então, doutor Joaquim, parabéns, né, por discutir não só esse tema, né, se a gente fosse debater os temas que o doutor Joaquim propôs aí nesse card, a gente teria que fazer umas 5 horas de live. Mas agora o que é mais importante, doutor Joaquim, daqui a pouco vai acabar a nossa live, mas não vai acabar o assunto. Então é sinal que nós temos que pensar numa outra live, né, para a gente debater os demais assuntos, né, para a gente poder ter coragem de enfrentar tudo. E mais, ter uma linguagem que a gente possa chegar no evangélico, no católico, na Umbanda, no Candomblé, no homem, na mulher, no LGBT, em todos eles, e dizer o seguinte, nós queremos respeito, não existe mais espaço para preconceito. Ok, professor, muito bem, a sua colocação foi muito incisiva, né? Objetiva, direta, e resumiu o pensamento do PT num todo, né? Que nós precisamos desmistificar essa ideia do meio evangélico, de que nós defendemos não é a pregação do homossexualismo para todos se tornarem homossexuais. Nós defendemos o direito de quem já está nessa situação, ou quiser sê-lo, né? O direito de cidadania, correto? Vamos agora à professora, não sei se é a professora, Neivia Lima. Em seguida, o Odair, depois o Rodrigo Canela, e mais adiante, se o Adilson de Caruaru, Pernambuco, tiver com o som, Adilson, será a sua vez. Neivia, seus 5 minutos. Boa noite a todas e todos mais uma vez, né? E é interessante, né, como esse bate-papo a gente vai encadeando as ideias. Eu até falei ontem com o doutor Joaquim, que fiquei muito feliz porque nós estamos fazendo um trabalho com as pré-candidaturas evangélicas do PT, de pegarmos os compromissos que o PT tem na Carta de Compromissos, os 13 compromissos, e a gente colocar à luz da Bíblia. E antes de trazer esse compromisso em especial, eu gostaria de fazer a referência a 3 versículos bíblicos. Atos 10, 28, que diz: mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Lá em Romanos 2, 11 diz: pois para Deus não há acepção de pessoas.
Em Gálatas 3:28, está escrito: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então, eu gosto de trazer logo essas 3 passagens bíblicas que nos mostram que nós não estamos aqui para chamar ninguém de imundo, para fazer acepção de pessoas, e quando a gente vai buscar as referências bíblicas, o que a gente vê é o que o Senhor quer de nós, é amar ao próximo, é o respeito ao próximo. E aí eu quero trazer o que o compromisso do PT diz a esse respeito. O compromisso 5 diz assim: contra o preconceito ou discriminação. Reconheço, e aí os nossos pré-candidatos todos terão que assinar isso, né, na homologação de sua candidatura, cujo compromisso que eles assumem junto ao partido diz: reconheça a igualdade entre as pessoas como pressuposto básico dos direitos humanos. E por esse motivo defenderei a pluralidade e a diversidade que caracterizam a sociedade brasileira, expressas na identidade de gênero e orientação sexual, combatendo toda forma de preconceito, discriminações, principalmente aquelas decorrentes do racismo, machismo e LGBTfobia, e de qualquer natureza que gere processos de exclusão social que dão suporte e aprofundam as desigualdades, de maneira a garantir um tratamento justo e digno a todos os cidadãos e cidadãs. Com esse objetivo, terei como marco as políticas sociais reparadoras e as ações afirmativas defendidas pelo PT e realizadas pelos governos petistas. Eu gosto de trazer isso porque, por vezes, nosso partido tem sido acusado, e muitos nossos irmãos também têm utilizado, dizendo que, ora, o PT faz com que os candidatos assinem uma carta, eles assumem um compromisso e eles dizem um monte de mentiras acerca desses compromissos. Então, a gente está fazendo esse trabalho, e esse tema especificamente chama a atenção, porque a nossa postura enquanto cristãos deve ser contra todo o preconceito, toda a discriminação, e nós precisamos lembrar ainda que, no momento que nós estamos dentro do campo político, nós estamos pleiteando legislar ou está executando políticas públicas para todo um povo e não apenas para um ou 2 segmentos. Então, nós precisamos respeitar a todos, tratar a todos com igualdade e estar, de fato, expressando o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu não quero nem entrar muito, irmão Joaquim, que hoje a gente vai ver, o pastor Marcos pode até abranger um pouco mais sobre isso. Hoje, dentro do cristianismo, já há uma divergência em termos também teológicos. Hoje nós temos a chamada teologia inclusiva, né? Então, eu não quero nem entrar por esse viés do que nós cremos ou não cremos, mas o que nós precisamos fazer enquanto cristãos. Seu microfone, irmão Joaquim. Rapaz, cometi a falha de novo. Meu cachê vai ser cortado pela metade. Bem, pessoal, agora pela ordem, eu falei Odair, não foi? Em seguida o Rodrigo e o Adilson. Você está com som, Adilson? Oh, que pena, rapaz. Mas o que houve aí, homem? Mas amém. Logo a minha terra, rapaz. Sou vizinho seu, sou de Bezerros, cara. Seria um prazer ouvi-lo. Pois bem, ouçamos o nosso companheiro pré-candidato Odair Firmino, que é secretário de comunicação do PT local, e em seguida teremos o Rodrigo Canela, e mais adiante faremos uma segunda rodada sobre o tema. Odair Firmino, à vontade. Olá, ok, obrigado. Bom, pessoal, eu vou corroborar com a fala de todos vocês, né, e que foram sábias palavras, e aí o Partido dos Trabalhadores tem isso, né, como diretriz, defender o direito de todos os segmentos populacionais, de todas as raças, as etnias,
de todas as culturas, né? Professora Val, eu também sou professor de história, né? E o professor de história, né, de modo geral, luta pela valorização de todas as culturas, né, de todos os grupos humanos, né? E algo que eu quero acrescentar à fala de vocês, que para a gente defender o direito dos homossexuais, das mulheres, o direito da pessoa budista, espírita, religião afro-brasileira, o pessoal da religião muçulmana e os diversos segmentos evangélicos, é que eles têm, cada um de nós, somos seres humanos. Todos nós temos as nossas humanidade, ou a nossa humanidade, né? Pelo simples fato de sermos seres humanos, temos direito, né, por natureza, à vida, de ser respeitado, à dignidade, o direito ao trabalho, o direito ao bem viver, o direito de estar na cidade, né, e, enfim, somos seres humanos, né, e todos, então, temos o mesmo direito e temos a mesma igualdade, independentemente de nossa origem, independentemente de nossa idade, independentemente também se sou de necessidade especial ou não, sou um ser humano, independente do gênero, né, também. Então, indo nessa linha, né, então, o Partido dos Trabalhadores, então, consciente de que todos têm seus direitos, então ele tem que, e ele faz isso, né, defende o direito de cada um manifestar a sua liberdade de opção, de escolha, o direito de ser reconhecido como ser humano, enquanto pertencente a uma nacionalidade, a um segmento étnico-racial, o direito dele de manifestar a sua fé, qual seja ela, ou de não manifestar a sua fé, né, que eu vi aí, que está na lista aí, né, o doutor Joaquim, a discussão do ateísmo. A pessoa tem a liberdade, né, a pessoa tem porque nem o Jesus, Deus não obriga a pessoa a acreditar nela, né, então a pessoa que por um acaso manifesta, né, essa visão filosófica do ateísmo, ela também é um ser humano, né, então por isso ela também tem direito, então defendemos também o direito dela de manifestar, né, seu pensamento, ter a sua livre expressão, né, e o direito dela de acreditar no que ela achar melhor, né. Então, por exemplo, a questão LGBTQI+, né, bem polêmica, né, nós precisamos ter, né, até esse pessoal em nossas campanhas, e parece que temos alguns candidatos, né, Brasil afora nós temos candidatos LGBTQI+, que faz também um debate, que faz também essa desconstrução, e que valentemente defende o partido também, igual vocês, né, do núcleo evangélico, também existe, parece, um núcleo, as mulheres têm um núcleo das mulheres, as mulheres estão bem organizadas, né, dentro do PT esse ano, né, o pessoal também do PT, LGBTQI+, então, também está se organizando, se apropriando do espaço no PT, e isso é importante, igual vocês evangélicos estão se apropriando no espaço, aprofundando o debate, né, a mesma coisa que enquanto nós negros, né, eu estou vendo aqui que todos nós somos negros, né, somos negros aqui também, né. É núcleo negros evangélico? É que eu não vi direito, não. Então, é núcleo negro evangélico, é? Excelente observação, meu irmão. Ah, tá. Enfim, esses recortes, assim, né, que tradicionalmente ou historicamente, infelizmente, ficou aí na sociedade a manifestação de preconceitos, né? Então a gente combate, o PT combate todas as formas de preconceito, né? Eu acho que durante a campanha, como bem falou o doutor Joaquim, e esse é o objetivo do debate, nós temos que ter proposta nesse sentido, né? De combater, e durante a campanha falar que somos contra todas as formas de preconceito, né, o ético, o religioso, nós somos a favor, nós defendemos todas as religiões, porque todas as religiões têm um pouco de verdade, ou é a sua verdade, né, é a sua verdade. Enfim, não é muito a minha área, né, a teologia, né, mas a minha área é humana, né. Então, para não alongar muito, né, acho que é isso, né, o PT é um partido que, às vezes, se diferencia dos demais, que faz esse debate.
Eu vi que também está na lista aí a questão das drogas. Alguns falam que o PT defende o uso de drogas. O PT não defende o uso de drogas. Em relação a drogas, o PT defende uma política que a população, inclusive a juventude, tenha uma assistência diferenciada que, de algum modo, diminua, né, o tráfico entre os jovens ou entre a população do Brasil, né, políticas mais efetivas, mudar um pouco a legislação para a política chegar lá a quem precisa. Bom, enfim, era isso, né, obrigado, boa noite a todos e rumo à vitória. Já é minha vez? Ou vai ter uma introdução? Doutor Joaquim, seu microfone está desligado. Perfeito. Feita a expressão aí do amigo Odair Firmino, ouçamos agora o Rodrigo Canela, que é do NEPT de Itanhem, na Bahia, lá perto de Feira de Santana. Não é muito perto, que Bahia é um país europeu, né, companheiro? Lá na Feira de Santana, onde está a minha filha primogênita. E o Rodrigo, ele é belo-horizontino, foi laureado aqui com um prêmio, né? Não sei se é professor ou filósofo, e é pré-candidato de Itanhem. Rodrigo, seus 5 minutos. Muito bem, meu irmão, graça e paz a todos. Antes de eu começar a contar o meu tempo, eu gostaria de agradecer as pessoas que estão aqui no chat. Posso? À vontade. Perdão pela técnica novamente. A essa altura, o meu cachê de apresentador já foi para o Beleléu. Fica à vontade. Eu quero agradecer algumas pessoas que estão aqui e vieram ao meu convite, que é a Isabel Ricardo, minha mãe, evangélica também, membro da Igreja Cristã Maranata, lá de Contagem, Minas Gerais, e também a Eliane Alves Serra, professora aqui de Itanhem, e que também é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, salvo engano, viu, professora? Não me culpa se eu, por acaso, tive um lapso de memória. E ela está aqui incentivando aqui a questão da diversidade de gênero e as relações étnicos raciais. Então, já propriamente introduzindo o tema, eu acho muito importante que a gente deixe claro, quando a gente diz que esse tema é um tema sensível para os evangélicos, é importante primeiro esclarecer quem são os evangélicos. Porque não existe um grupo homogêneo de evangélicos no país nem no mundo, né? O que nós temos são dezenas, talvez até centenas de grupos evangélicos completamente heterogêneos, que são ligados por uma fé que a gente pode considerar básica ou central ou estática, digamos assim, né? Elementos que não vão mudar de igreja para igreja, mas que a grande maioria das bases estruturais, filosóficas e religiosas desses cristãos, desses evangélicos, são completamente diferentes umas das outras, né? Na verdade, dentro da mesma igreja, nós podemos encontrar grupos, que a Eliane está dizendo que é adventista do sétimo dia. Muito obrigado, professora. E dentro da mesma igreja, nós podemos encontrar perfis muito diferentes de pessoas que pensam tanto politicamente diferentes umas das outras, como teologicamente diferentes umas das outras. Às vezes, não encontrando guarida dentro da própria instituição para poder discutir questões que são mais sensíveis ou que são tidas como mais polêmicas, mas, de fato, não deveriam ser polêmicas, como essa questão do LGBTQI+, né? QIA+. Então, o pastor Marcos, ele citou uma passagem muito interessante de Filipe e Eunuco, lá no livro de Atos, que mostra que Filipe, um dos 12 discípulos de Jesus Cristo, se aproxima de um homem eunuco, portanto, ele havia passado provavelmente por uma cirurgia de
eu não vou chamar de mudança, mas pelo menos de alteração de sexo, de modificação de sexo, e que ele estava ali voltando de Jerusalém da adoração, estava lendo a Bíblia, mas não entendia o que estava escrito, não porque ele pertencesse ao grupo LGBTQI+, mas porque ele lia e não tinha ninguém que explicasse a ele o que significava aquilo. Então, Filipe opera ali, diante do seu ministério da palavra, ele ensina para aquele membro do LGBTQI+, o que significa aquele texto, qual é o conteúdo da Bíblia, e aquela pessoa ali que estava até então envolvida numa religião judaica, histórica, ele se converte imediatamente a Jesus Cristo, e como o pastor bem disse, das fontes históricas, ele leva essa nova concepção do judaísmo, que nós hoje conhecemos como cristianismo, para toda a África, e não só em Sabá, e não só na Etiópia, de onde ele era originário. E aí eu queria deixar também aqui uma outra referência a esse universo homossexual também no Novo Testamento, tanto em Lucas, no capítulo 7, quanto em Mateus, capítulo 8, é contada uma história de um centurião que teve ali um moço, algumas traduções dizem moço, outras dizem jovens, outras dizem servo, outras dizem criado, né? Mas, de fato, aquele servo daquele centurião, ali de Cafarnaum, ele estava muito doente, aquele centurião gostava demais daquele criado, e aí pede a Jesus para que o cure. E aí Jesus diz, eu vou na sua casa e vou curar. E ele falou, não precisa, porque eu sou centurião, eu tenho 100 soldados à minha disposição. Eu mando um, vai ali e faz isso, e ele faz. Eu mando outro, vai e faz aquilo, e ele faz. Mas o senhor não tem soldados à sua disposição, o senhor tem anjos. Então, daqui mesmo, o senhor não precisa entrar na minha casa. Daqui mesmo, o senhor pode dar uma ordem e eles vão lá e vão curar o meu servo. Só que a palavra que foi traduzida para o português como criado, servo, moço ou jovem, no grego original é a palavra paeis, que dá origem à palavra paederachia. E esse escravo país, esse servo país, era um servo que substituía as esposas dos militares de alta patente nos campos de batalha, porque era indecoroso levar as mulheres para os campos de batalha, então era comum naquela época que soldados de alta patente levassem um servo para que servisse como mulher, ou seja, para atividades explicitamente sexuais, e isso explica a intimidade que aquele centurião tinha com aquele servo em particular. Por que ele foi se rebaixar, entre aspas, de centurião militar, foi pedir a um religioso judeu, né, um favor, o que era uma humilhação, né, o que poderia ser considerado uma humilhação para uma autoridade militar estrangeira, mas ele gostava tanto daquele rapaz que ele se sentiu confortável em se humilhar o suficiente para pedir essa ajuda, e Jesus curou aquele rapaz, mas mais do que a cura daquele rapaz, Jesus diz para ele uma frase: nem em Israel encontrei alguém com tanta fé. De forma que, guardadas as devidas proporções, os professores de história me perdoem aí o anacronismo, mas, guardadas as devidas proporções, esse homem poderia tranquilamente ser enquadrado na categoria de LGBTQIA+, mas ainda assim Jesus diz para ele que ele tinha uma fé, mas não era simplesmente uma fé, era mais fé do que todas as pessoas que existiam em Israel naquela época. De forma que não cabe à igreja cristã, seja ela protestante ou de outra natureza, julgar as ações de qualquer pessoa, porque nós não fomos colocados como juízes desse mundo, mas, na verdade, nós fomos colocados para servirmos como pontes, daí vem a expressão pontífice, né, pontifex, para ligar as pessoas entre si, para que elas possam viver em comunidade
e essa comunidade possa alcançar uma espiritualidade diante de Jesus Cristo e de Deus. Eu Amém. agradeço a oportunidade, meus queridos, para expressar a minha opinião. Há muito mais para se falar, mas no tempo que me foi dado, são essas as considerações. Amém. E como todos falaram, eu vou fazer um breve comentário também, para em seguida nós concluirmos, já que estamos às 20h15. Parece até que o professor Silvano saiu da sala, né? Ele deve ter... Não, o professor Silvano continua. Perfeitamente. Então, eu gostaria aqui de fazer uma... Deixe-me ajeitar aqui as telas para colocar o professor Silvano de volta. Opa! Eu espero que na próxima nós possamos colocar uns 10 ou 20 na tela ao mesmo tempo, como faz lá o Fantástico, né? E o programa do Hulk, né? Pois bem, há 30 anos atrás, quando eu estive lá nos Estados Unidos, eu vi um grupo de religiosos chamados Amishes, que aqui no Brasil chama-se Menonitas, não sei se os pastores aí já ouviram falar. Esse grupo ficou famoso por um filme chamado A Testemunha, lá dos anos 80, com Harrison Ford, né? Não sei se alguém assistiu, mas é um grupo muito fechado, eles só se vestem de preto e branco, usam charretes, não usam celular, nem energia elétrica. E eu os avistei lá numa rodoviária, ali perto da Pensilvânia, e apenas por causa do filme, né, eu me lembrei deles, eu quis tirar uma foto com eles, e eles simplesmente se recusaram. O que eu quero dizer com isso? É que o fanatismo não resolve na política. O Talibã do Afeganistão provocou horrores. Qualquer país hoje em dia na Terra não tem condições de ter uma teocracia, porque as teocracias hoje não se comparam com os tempos de Davi, de Salomão. Hoje elas estão corrompidas por diversos interesses escusos. Então, o que nós encontramos nesta Bíblia é que, efetivamente, o homossexual, o afeminado, no Velho Testamento, era extirpado do meio do povo. Era cruelmente, sem piedade, sem dó nem piedade. Cristo veio trazendo a lei da graça. A cruz dele aboliu a lei do Velho Testamento. Entre mentes, o apóstolo Paulo os exclui do reino dos céus. Tudo bem, não estamos questionando teologia aqui, não estamos pregando o evangelho. Nós estamos pregando, como agentes políticos, uma igualdade social. Porque se nós formos pelo rigor das escrituras, nós também iríamos... Beleza. Alguém está entrando? Só um minutinho, que eu estou aqui na live do Dr. Joaquim, eu vou sair aqui e já te... Continua na linha, só um minutinho. Ele esqueceu ligado, Dr. Joaquim. Amém, amém. Pois bem, por tudo dai graça, como está escrito. Então, o rigor do Evangelho não nos permite... O seu microfone está desligado. Perdão, é que eu tentei desligar o do Silvano, desliguei, foi o meu. Pois bem, então o rigor das escrituras não cabe na política. É claro que as questões morais, as questões básicas, nós defendemos que a Constituição também as defende. Porque se assim fosse, nós perseguiríamos os umbandistas, perseguiríamos as testemunhas de Jeová, perseguiríamos os mórmons, até os católicos perseguiríamos, porque o evangélico, ele só crê que ele é o único salvo na face da terra. Então, é preciso que nós distingamos o que está na Bíblia e o que está na Constituição brasileira, que é esse livro aqui atrás. Nós temos de defender o direito do cidadão, mesmo que nós não concordemos com as suas opções religiosas, opções sexuais e até opções desportivas. Já pensou se um presidente da República do Corinthians vai perseguir a turma do Santos, do São Paulo, do Flamengo, do Palmeiras? Não tem sentido, não é verdade? Então, essa é a minha palavra.
Se alguém quiser se expressar para nós concluirmos, são 20 horas e 20 minutos, cada um possa ter aí uns 2 minutos de considerações finais. Deixa eu ser o primeiro que a gente vai entrar na reunião aqui da executiva, tá? Perfeito, Adair. Obrigado, pessoal, parabéns, foi bom esse momento, esse espaço de discussão, de debate, foi muito bom ouvir todos vocês, desejo sucesso nos estados, na cidade onde vocês moram, tá? Parabéns, doutor Joaquim, pelo momento, vamos mais à frente ter um outro momento desse, é sempre bom, né, de debate, de discussão sobre essas questões. Obrigado, boa noite, doutor Joaquim. Boa noite, Adair. A professora Val quer falar uma palavra de despedida, professora? Sim, e pastora. Eu gostaria de recomendar para as candidatas e candidatos nesse processo eleitoral agora municipal que, como o professor Silvano colocou, resgatasse esse vídeo, porque ele foi passado dentro dos cultos mais cheios que existem nas organizações religiosas protestantes do Brasil e passado também dentro das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias das convenções, concílios, confederações, conselhos de pastores. Foi algo assim inimaginável. E eu já fui informada de que esse vídeo foi resgatado novamente nessas eleições e algumas igrejas já começaram a passá-lo novamente dentro do templo. Então, nós que somos candidatos, né, eu não sou, mas eu estou já me incluindo aqui, sendo solidária a vocês, é importante que a gente conheça o que esse vídeo diz e nos preparemos para desconstruir essa narrativa totalmente discriminadora, preconceituosa, homofóbica, racista, que não condiz com o verdadeiro evangelho do reino da Ruá, que lá em 1 Timóteo 2,4 diz que a Ruá quer que todas e todos se salvem, se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E ela não escolhe pessoas para que sejam salvas, né? Então, eu agradeço o convite, parabenizo mais uma vez o doutor Joaquim, quero dizer a ele que nós estamos à disposição aqui no NEPT do Distrito Federal, inclusive ele participou da nossa reunião, que aconteceu no dia 10 agora, esteve junto conosco na reunião, nós aqui também estamos à disposição para estar junto com vocês, junto com Tocantins, a gente está precisando juntar todo mundo aqui da região Centro-Oeste para nos fortalecermos mutuamente. E uma boa noite a todas e todos que acompanharam essa live. Obrigado, pastor e professor. Em breve nos veremos novamente, né? E quem sabe o seu próximo tema não será aborto ou ateísmo, né? A professora Neivia Lima, da Bahia. Eu quero também dizer, aproveitar, deixa da pastora Val, dizer que contem conosco aqui também da Bahia. A gente faz divisa aí, né? Então, por favor, contem conosco, nós estamos já à disposição. E eu queria me despedir lembrando, né, que nós que estamos na política, eu não sou pré-candidata, mas sou partidária, a gente precisa lembrar que o governo é para todos e não para alguns. E Deus, ele tem a todos nós como iguais. E a maior prova disso, além de estar registrado isso na palavra, a maior prova é que Deus, ele deu seu único filho por amor ao mundo inteiro, ou seja, para todos que estão neste mundo. Então, o Senhor, ele espera de nós que amemos assim como ele nos ama. A gente não pode utilizar a nossa fé para excluir quem quer que seja, porque fé é uma questão individual. Tanto que ninguém salva ninguém.
A fé, você só salva a si próprio. Então, Deus nos chama para fazer justiça e tratar dignamente todas e todos, indiscriminadamente. E lembremos ainda uma outra coisa, que como cristãos, nós costumamos sempre fazer uso da palavra dizendo que quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Então, não queiramos tomar lugar do Espírito Santo tentando convencer o outro. Devemos usar a nossa fé exatamente para expressar o amor do Senhor, para que as pessoas vejam em nós o Cristo que nós servimos. Então, Amém. muito obrigada, doutor Joaquim, né, por esse convite. Foi um prazer imenso estar aqui com o pastor Marcos Machado, a pastora muito querida, que eu amo de coração, pastora Val, o Rodrigo, que foi um presente de Deus na minha vida, e também os demais companheiros que já tiveram que se ausentar. Então, muito obrigada. Obrigado, Nívia, por ter atendido o nosso convite, a despeito da sua saúde, mas eu sinto que você já está melhor do que quando chegou aqui, apesar do espirro que você deu aí no meio da palestra, né? Eu ia passar a palavra para o professor Silvano, que ele estava saindo para outra e saiu, não deu tempo. É o Rodrigo Canela e em seguida o Marcos Machado, é apenas que o Adilson não está, quer dizer, não está podendo falar, né? Mas de antemão vai o nosso Adilson para o Adilson, viu, Adilson? Na próxima vez, companheiro, teste aí o seu microfone antes de entrar na live. Quem eu falei? Rodrigo Canela, à vontade. Amém, meus irmãos. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade da gente poder discutir um tema que as igrejas, de maneira geral, não querem discutir. Foi muito prazeroso, confesso, estar com vocês aqui em tão alta conta. Eu que não sou ninguém, não sou nada, mas me sinto muito honrado de estar com vocês aqui. Nós do Partido dos Trabalhadores valorizamos muito a diversidade e por causa disso somos muito críticos. Então eu gostaria de sugerir, meus irmãos, principalmente para alguns que se manifestaram aqui, talvez com a linguagem um pouco imprópria, usando termos como homossexualismo outro vocabulário talvez já ultrapassado, já superado, que busquem corrigir essas questões, porque isso facilita o nosso acesso, a nossa comunicação e principalmente o nosso respeito, né, às pessoas. E quero deixar aqui, para encerrar, uma palavra de Deus que se encontra no livro de João, no capítulo 10, no versículo 16, que diz assim, Jesus falando para os discípulos dizia: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E com esse texto, Jesus queria dizer que você, no século 21, agora em 2020, 14 de setembro de 2020, pode estar discriminando uma ovelha de Jesus Cristo simplesmente porque ela não está no mesmo aprisco que você. Mas Jesus deixa muito claro que essa ovelha é dele e ele deu a vida por essa ovelha. E se você estiver maltratando uma ovelha de Cristo, você vai precisar responder por isso. Convém a nós cuidarmos muito bem de todas as pessoas, porque nós não sabemos quem são e quem não são ovelhas de Cristo. Se cuidarmos bem de todos, certamente cuidaremos bem de todas as ovelhas de Cristo. Amém. Parece que o pastor Adilson conseguiu resolver o problema do som, meu querido. Está nos escutando? Ainda não? Mas tá bom, olha, eu vou colocar aqui o seu parece que você mandou aqui um WhatsApp, não foi? Eu não estou conseguindo abrir a sua mensagem, Adilson, mas se você digitar alguma coisa, eu ponho aqui. Pois bem, finalmente o pastor Marcos Machado, com a palavra final, são 20 horas e 30 minutos, eu estou tentando entrar aqui na outra live. Pastor, fica à vontade.
Realmente é como todas já disseram, uma oportunidade muito boa. O tempo foi curto mesmo, mas fica aí o pedido e estamos também à disposição para a continuação, isso é muito importante. Há muitas coisas para dizer, concordo com tudo que os colegas disseram aí na banca, o que foi dito agora, o cuidado que nós temos que ter nos termos, porque é uma característica cultural brasileira de menosprezar as pessoas com piadinhas, se referindo a características das pessoas, é bullying mesmo, é maldade, é ódio, tudo isso tem que ser tirado de nossas conversas, de nossos pensamentos, tem que entrar no campo do respeito total. Pastora Val, este vídeo que você se referiu realmente foi uma calamidade. O pastor Piragini é pastor da primeira Igreja Batista em Curitiba e ele fez uma coisa indevida quando gravou aquilo, uma loucura. Saiba que nós somos da mesma convenção e eu, como pastor desta convenção, protestei contra este vídeo e continuo protestando. Lamento essa informação que eles estão distribuindo este vídeo aí novamente. Realmente não vale. Saiba que muitos pastores batistas, muitos irmãos batistas não concordaram com aquele vídeo e, na verdade, esse vídeo deveria ser proibido. É complicado. Uma outra coisa que quero falar rapidamente, aproveitando aí meus poucos minutos, queria falar a alguns cristãos que vivem achando que Estados Unidos é padrão e esse povo todo aí vive atrás dos Estados Unidos, com bandeira dos Estados Unidos. Você precisa saber que Estados Unidos já venceu tudo isto. O que vocês acham que estão defendendo aqui de fé, lá pratica. Cuidado com esses exemplos que vocês estão tomando. Outra questão. Quem é salvo, agora em termos bem nossos, bem particulares nossos. Quem é salvo no Brasil? Quantos estão salvos no Brasil? E aí querem impor um número astronômico de que nós somos maioria já e que os evangélicos vão tomar conta do Brasil e... Não é verdade, não é verdade. Nós ainda temos muita obra para fazer com respeito e com amor, respeitando a todos. E não é por aí. Outra coisa é confundir igreja com partido político, confundir igreja com governo. As pessoas querem que a igreja vá sentar lá no Palácio do Planalto, as pessoas querem que um pastor vá pregar lá no Congresso Nacional. Não é para isso. E outra coisa que seria muito bom nós pensarmos é defender o direito da substituição das pessoas lá na política. Trabalhe para isso. Não cria esses caciques aí que nunca mais saem de lá e, usando uma expressão bem popular aí, vivem mamando nas tetas e não saem de lá, não fazem nada e aprontam o que estão aprontando agora. Isso é que deveriam se preocupar. E, para finalizar, neste assunto que foi muito oportuno, o que nós temos que nos preocupar como cristãos é com a educação sexual. Uma educação sexual responsável, principalmente os pais cristãos evangélicos não são preparados para isso e tiram conclusões apressadas e acusam professores e professoras e vira esta bagunça desnecessária. Nós precisamos ter uma boa educação sexual, que muitas destas coisas seriam resolvidas. Meu caro irmão Joaquim, realmente o tempo foi curto, agradeço a todos, um abraço, uma alegria participar com todos vocês aqui, e estamos aqui em Goiânia à disposição. O Senhor abençoe a todos e a todas. Amém, pastor, foi um prazer. Eu quero ler aqui a mensagem final do amigo Adilson de Caruaru, o meu vizinho do conterrâneo. Ele diz: Joaquim, infelizmente não consegui resolver o probleminha do meu microfone, mas deixei minha opinião escrita no chat. Da próxima vez espero estar com tudo certo para participar. Ouvi e vi a todos e todos.
todas e todos, graça e paz para todos. Quanto ao tema debatido, se estivesse como nação cristã, praticando o amor, não haveria tanto preconceito. Infelizmente, não consegui me fazer ouvir, meu telefone não deixou, mas ouvi muito bem todas as falas. Da próxima vez, espero poder participar ativamente. Adilson Lira, de Caruaru, Pernambuco. Meu querido Adilson, foi muito boa a sua participação, embora na situação de mudo, né? Mas devemos dar glórias por tudo, né, Adilson? E agradeço aí a pastora e professora Val, a professora Neívia, ao pastor Machado, Marcos Machado, ao Rodrigo Canela, que foi o meu técnico aqui, que desde sábado está arrancando os restinhos de cabelos da cabeça, se é que tem algum fiapo, né, Rodrigo? E, depois eu ponto do cabeleireiro, viu? Temos 2 calvos, né, como o profeta Elias, né? Melhor, Eliseu, verdade, que é o calvo, né? O Adilson, ele vai no mesmo cabeleireiro que eu também, ele é muito bom. Pois bem, pessoal, agradeço a todos. Olha, em breve espero estar com vocês aqui para mais temas polêmicos e dessa vez teremos 2 ou 3 horas. Se preparem, tá bom? Estou indo para outra live. Fiquem com Deus. Obrigado de coração. Desculpem as falhas técnicas. Bye, bye, Brasil. O senhor foi um anfitrião muito bom, meu querido. Deus te abençoe, multiplique aí o seu conhecimento, essa boa vontade e essa alegria em servir. Porque foi para isso que Cristo nos chamou, tá certo? Amém. Fiquem com Deus. Forte abraço a todos e a todas. Amém. Forte A paz do abraço. Senhor. Deus abençoe a todos. Senhor.